Na aula de hoje estudaremos algumas propriedades dos objetos, em especial os layers. Note que, neste desenho, alguns objetos aparecem com cores que não são usuais na representação de desenho arquitetônico. Todavia, elas estão com essas cores porque, no AutoCAD, existem algumas convenções de cor que têm significado de espessura. Isso vai ser interessante no momento da criação dos layers. Os layers são camadas de organização que servem para facilitar a nossa visão. Notem que aqui, por exemplo, eu consigo destacar bem que este objeto é uma parede, que o outro de cá é uma esquadria, porque existem cores diferentes. Um projeto muito complexo e muito conturbado, se as cores fossem iguais, nós não teríamos tanta distinção dos elementos que estão colocados. Mas também notem que é possível, através dessa maneira de organização, layers, desligar os objetos e trabalhar só com aqueles que nos interessam. Esse campo que fica aqui em cima é onde nós trabalhamos com a organização de layers. O layer que vem como padrão do AutoCAD é o layer 0. Esse layer nos permite criar novos objetos e guardá-los num layer qualquer. Qualquer objeto que eu desenho no AutoCAD por padrão vai cair nele, portanto vai sair branco, porque ele está considerado para ser branco. A gente sabe que isso é representação de tela, porque quando o fundo está branco será preto e na impressão será sempre uma linha preta. Uma vez que eu tenho um objeto num layer que não me interessa, digamos que esse aqui não fosse uma parede, eu quisesse trocar para um piso, fosse a representação de um piso, eu entraria aqui, neste campo. Primeiro eu seleciono o objeto, depois eu entro nessa lista, procuro aqui dentro piso. Ok, automaticamente ele passou a ficar vermelho, porque quem criou o layer de piso configurou ele para ficar vermelho. Os nomes de layers que aparecem aqui no AutoCAD, eles estão aqui porque alguém os criou. O AutoCAD não vem com esses layers criados por padrão. Para criar um layer, eu clico nesse botão aqui da porção superior esquerda dos campos de layers. Na caixa de diálogo que aparece, clico neste botão e dou um nome ao meu layer. Vou dar aqui, digamos, piso 2. No quadradinho que aparece à minha direita, vou escolher a cor. Nas cores que aparecem aqui, gente, normalmente os usuários de AutoCAD utilizam essas cores aqui para representar espessuras, e elas têm, respectivamente, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, e as demais cores não costumam ser utilizadas para trabalhar com espessuras, mas elas realmente são coloridas. Note que o AutoCAD apresenta ainda, caso você não queira trabalhar com padronização de espessuras, e sim só com cores, aqui no campo True Color, a possibilidade de usar um misturador de cor para trabalhar com cores especiais. Não seria o caso aqui. Os layers normalmente são trabalhados com cores de espessuras. Vou trabalhar aqui, digamos, com a representação no amarelo, por exemplo, que coincidiria com a espessura 02. Vou fechar aqui e percebam que automaticamente já faz parte dessa lista o layer que eu criei lá, chamado piso 2. Chamado, então, o layer que eu construí agora há pouco, chamado piso 2. Eu poderia torná-lo corrente, por exemplo. Isso quer dizer que eu entrei na lista, nenhum objeto estava selecionado, escolhi aqui em cima, e ao começar a desenhar linhas, automaticamente esses objetos vão cair dentro do piso 2. Desta maneira, eu troquei o layer só dos objetos que vão ser desenhados. Uma outra propriedade interessante é a propriedade de cor, porque eu posso ter, por exemplo, um objeto que é uma parede, e, portanto, ele vai para o layer de parede, mas digamos que seja uma parede mais baixa e eu queira representar só esta com uma cor com espessura menor. Eu troco para verde. Terão várias paredes na cor magenta, porque estão obedecendo o layer, mas uma exceção onde essa estaria verde por ser uma parede mais baixa. Não é comum fazer isso
Normal é que a gente esteja trabalhando cada objeto com o seu layer, mas em exceções admite-se trabalhar dessa forma. Eu posso ainda fazer isto para pegar, por exemplo, um piso, que deve ser realmente com a linha de contorno dele representada com piso, mas a área sólida do seu trabalho tem uma outra cor. Então eu posso entrar nas cores, posso até usar o misturador, se for o caso, ó, e representá-lo com uma cor mais próxima do que eu gostaria na realidade. Lembrando que a cada troca de layer ou de cor, é interessante dar um ESC ao final, para que novos objetos possam ser trabalhados sem o risco de troca. Uma coisa interessante é que uma vez que você separou os objetos por layers, você pode entrar nessa lista de layers, desligá-lo. Pelo freeze, você não consegue desligar o layer corrente. Pelo layer 0 você consegue. Eu particularmente gosto de usar o freeze. Por quê? Uma vez que um layer está corrente e eu desligo ele, como eu fiz aqui com o piso 2, se eu tentar desenhar, eu vou conseguir, porém os objetos vão ficar invisíveis. Eu não vou ver, vai parecer que os comandos não estão funcionando. E o usuário iniciante, ele tem grande facilidade de errar nessa questão. Eu particularmente prefiro tentar fazer com o freeze, porque se eu desligar o layer corrente, ó, ele me avisa e não deixa fazer. Uma vez conhecido layer, cor, é interessante saber que você pode trocar essas propriedades e várias outras, não somente essa, através do comando Match Properties, que é este pincel que está aqui ao lado. Eu escolho o objeto que tem a propriedade que eu quero, clico no Match Properties e vou em seguida clicar nos objetos que vão receber a propriedade desejada. Uma maneira bem fácil de alterar as propriedades de um objeto. Eu também posso alterar selecionando o objeto, botão direito, entrando em propriedades. Notem que o layer e as cores, inclusive muitas outras propriedades, outros objetos mais complexos como Recht, como blocos, vão apresentar propriedades diferentes. E é interessante que vocês saibam entrar nessas áreas aqui para alterar. Uma última orientação em relação à propriedade é com relação ao tipo de linha. É comum que a gente tenha desenhos, por exemplo, de coisas enterradas no piso ou afixadas no teto. Desta maneira, sua representação será em tracejado. Para alterar isso, eu seleciono um objeto, entro aqui, nesse campo que está logo dois campos abaixo da linha de cores, e procuro o tracejado correspondente ao meu desejo. Mas notem que não é sempre que você vai entrar nessa lista e vai encontrar o tracejado desejado. Como resolver o problema? Ao entrar nessa lista, percebam que lá abaixo existe um campo chamado Other. Aparece esta janela. Aqui no botão Load vão existir vários outros padrões. Você pode entrar aqui, escolher um, dar um OK. Ele faz parte desta lista e também da lista que fica aqui fora, para que eu troque o tipo de Recht do meu objeto, o tipo de line type, o tipo de linha. Muitas vezes o tamanho também não me interessa, ou eu troco e não consigo enxergar o tracejado mesmo clicando aqui e vendo que ele está alterado. Para corrigir isso, você entra também nessa lista aqui em Other, e provavelmente se o seu AutoCAD estiver zerado, se eu estiver trabalhando com o arquivo do zero, sua caixa de diálogo está dessa maneira e não exibe as propriedades. Você clica em Show Details, vai habilitar o campo aqui para trabalhar com a escala desse tipo de linha. Vou reduzir. Normalmente, quem trabalha com centímetros vai trabalhar com valores maiores que 1, vai aumentar esse valor. Quem trabalha com metros vai precisar reduzir. Sugiro quem trabalha com centímetros começar chutando 50, quem trabalha com metros começar chutando 0,05. Veja que se eu trocar aqui, ó, para 10, ok. Meu tracejado já aumenta, já reduz de escala na tela. E isso é o que a gente precisa saber basicamente sobre layers e propriedades dos objetos.